Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast e o assunto da semana é puberdade precoce. Para falar sobre ele, a gente trouxe aqui a doutora Lizy Urtiga, que ela fez medicina na Universidade da Newton Lins, depois fez residência de pediatria no HUGV, na Universidade Federal do Amazonas, e por fim foi lá para São Paulo fazer a sub em endocrinologia pediátrica lá na Unifesp. Hoje ela está aqui com a gente para falar sobre esse tema tão legal então, que eu tô super curiosa. Tudo bem, Liz? Obrigada, tudo bem, viu? Tudo bem, Ana? Tudo Estamos ótimo. Aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que acho adorei. Que é uma grande oportunidade da gente falar um pouquinho sobre um tema que eu adoro. É mesmo? Ai, ó, então acertei na escolha. Deixa eu te perguntar. Eu sempre gosto de começar conceituando, né? Então, o que seria a puberdade precoce? Então, a puberdade precoce, a gente precisa dividir em meninos e meninas, né? Certo. Porque são características diferentes. Mas é a antecipação de fenômenos fisiológicos que a gente espera a partir dos 8 anos na menina e a partir dos 9 no menino, e isso acontece antes. E o primeiro sinal de puberdade precoce nas meninas é o broto mamário, antes dos 8. E nos meninos é o volume testicular, maior que 4 ml, antes dos 9. Isso a gente espera que aconteça a partir dessa idade. E a gente, quando a gente depara crianças com essas características antes dos 9 nos meninos e antes dos 8 nas meninas, é puberdade precoce, precisa ser avaliado. E aí, assim, o broto mamário ele é mais fácil de identificar. Isso. E essa questão do volume testicular, como é que funciona? Eu tenho um lema com as mães de menino, e eu sou mãe de menino, então eu tenho um viés aí de... Mas o grande problema, assim, quem é que é a porta de entrada? É o pediatra. E por isso o pediatra tem que fazer a avaliação da genitália. Porque, assim, os meninos passam muito despercebidos. Se você conversa com o pai e pergunta, quando você acha que foi a sua puberdade? Ele fica, não sei, porque o homem entende que a puberdade é a barba, né? A mudança de voz, entendeu? Essas características que eles buscam, mas assim, o testículo ele já aconteceu. Bem antes. Bem antes. Esse é o primeiro sinal. Claro que a mudança de voz, a pilificação, isso faz parte do processo de puberdade, mas não é o primeiro sinal. Então, nos meninos, tem que examinar. E é difícil, porque nessa fase os meninos também já não deixam ser examinados pelos pais, né? Eles já têm autonomia, já tomam banho só, então eles não querem muito esse contato. Mas a oportunidade de avaliar os meninos é no exame físico pediátrico mesmo. Então, a gente tem que treinar mais para saber exatamente essa questão do volume, né? Do volume. E é impressão ou, de fato, os casos de puberdade precoce vêm aumentando nos últimos anos? Na verdade, assim, existe uma antecipação desde 1900... Tem os estudos que mostram que desde 1940 vem, de fato, diminuindo. A idade da menarca, ela vem diminuindo. Antigamente, as mulheres, elas tinham a primeira menstruação com 17 anos, 16. E com o passar da evolução, isso vem acontecendo mesmo. E claro que isso é multifatorial, tem a questão, né, do desenvolvimento, né, da modernidade, da questão alimentar, da mulher mais ativa. Então, o meio ambiente que essa mulher vive, de fato, é a evolução normal da espécie. Isso vai fazendo com que esses eventos aconteçam mais precocemente mesmo. E de fato, tem alguma questão alimentar que propicia esse... Então, tem. Hoje em dia, os ultraprocessados, né, assim, os disruptores endócrinos como um todo, eles estão envolvidos, né, nessa antecipação. Mas a gente tem assim, estudos bem consistentes em relação ao ganho de peso, principalmente nas meninas. Né? O ganho de peso acelerado faz com que esses fenômenos aconteçam mais precocemente. É como se fosse um start, que a gente tem um start anterior. E o sistema endócrino, o corpo humano, na verdade, ele tem como...
assim, como um start, na verdade, ele acompanha a composição corporal. Então, eu tenho uma menina muito jovem, mas com uma composição corporal maior. Eu tenho até pacientes que falam assim, doutora, ela tem 7 anos, mas ela veste 12. Nossa. E aí, quando você vai ver a questão corporal, o índice de massa corpórea, e de fato ela se enquadra no 12 anos. Então, assim, é meio que o corpo entende que ela é mais velha. E alguns starts acontecem antes. E aí, como é que a gente faz? Os pais notam ou, às vezes, as crianças que queixam? Como é que chegam esses casos no seu consultório? Então, as meninas é sempre mais fácil, né? Porque as meninas, o broto mamário, às vezes, ele é visível. Nem sempre é visível, mas a grande maioria, principalmente das meninas que estão um pouquinho acima do peso, então eles ficam mais visíveis, isso incomoda, né? Isso chama a atenção dos pares, ela se sente mais, né, tímida por conta disso. Mas, às vezes, as magrinhas, por exemplo, ele não é visível, mas ele é palpável e ele é doloroso, porque a glândula mamária, quando fica túrgida, ela fica dolorosa. Então, a queixa principal da menina, ou a mãe sinaliza porque viu, ou a menina queixa mesmo de dor. De dor num abraço, mãe, na escola, eu estava na educação física, e aí bateu, e eu senti dor, e aí a mãe vai, busca e, de fato, tem um broto. E aí, assim, tem alguma relação entre a puberdade precoce e o crescimento? Sim, porque assim, a puberdade precoce, principalmente nas meninas, no início da puberdade já começa o estirão do crescimento. Então, as meninas começam a acelerar, porque o estrógeno que faz isso, vai lá na placa de crescimento e faz ele crescer, né? Começar a multiplicar e crescer. Já nos meninos, por isso que às vezes os meninos a gente tende a pegar, além de ser uma questão testicular, né, que é mais difícil da gente, deles sinalizarem isso, o crescimento do menino ele é mais tardio na puberdade. Então, assim, entrou em puberdade a menina, por isso que eu digo que as meninas são as falsa altas. Elas são super altas porque elas queimaram a largada, vamos dizer assim, né? Elas queimaram a largada. Iniciou um processo de aceleração do crescimento meio que antes da hora. E isso faz com que o osso avance e o espaço de crescimento diminua. Então, ela sai na frente, ela larga na frente, e depois, quando as meninas forem numa maneira mais... Os pares, né? Forem de uma maneira mais fisiológica, elas acabam passando e essa que era alta fica para trás. Então, além de ter um impacto... psicológico, isso. Tem essa questão da estatura final também. Então, o grande objetivo é esse, né? Até com o tratamento de uma puberdade precoce, a gente quer o quê? Ou regredir essa maturação sexual, vamos dizer assim, e fazer com que esse osso e essa aceleração do crescimento, ela pare, ela volte a crescer o que ela cresceria para aquela faixa etária. Ela está crescendo o que a gente esperaria que ela crescesse aos 10, ela está crescendo aos 7, entendeu? Então, o objetivo do tratamento é esse, a gente fazer com que ela volte a crescer da maneira correta para a idade dela e que ela tenha o desenvolvimento sexual daquela idade. Então, o tratamento é basicamente esse. Então, uma vez que o pediatra ou a mãe percebeu, eu chego lá no consultório com você. E aí, qual que é a abordagem? Tem que fazer exame? É só exame físico? Como é que funciona? Então, a primeira abordagem é essa, né? A gente faz o exame físico, vê de fato se tem broto mamário, né? Que às vezes também as meninas que têm um índice de massa corpórea maior ou que ganharam peso num curto espaço de tempo, elas têm uma situação que a gente chama de lipomastia, né? Que é só a gordurinha mesmo. Então, às vezes, algumas mães chegam, eu acho que já tem. E a gente palpa e vê que realmente não tem, que é mais gordura, porque a gordura é molinha. E a glândula mamária não, ela tem um tecido mais fibroso. Então, no exame físico, inicialmente nas meninas a gente vê o broto mamário antes dos 8, né? 8 anos. E nos meninos o exame físico é o volume do testículo, tá? E aí, a partir daí, a gente parte para os exames laboratoriais. Porque a puberdade... A gente tem a classificação são duas. Uma puberdade que a gente chama de central, que é a puberdade verdadeira, que tem a ver com útero, ovário, menstruação nas meninas, né? E
a puberdade periférica, que ela não tem uma relação direta com a menstruação, mas tem com acne, pelo, odor axilar. Então, tem todos esses fenômenos que, às vezes, eles estão juntos ou não. Ou eles podem vir primeiro só mama, ou, às vezes, antecipa só o pelo. Então, na hora da abordagem, a gente vai ver essa criança como um todo. E, a partir dali, a gente vai pedir o laboratório que for necessário para a gente ver se houve ativação desse eixo ou não. Entendi. E aí você tocou num assunto que é bem frequente mesmo, assim, a questão do odor axilar. A partir de que idade que as crianças, que eu posso considerar normal, ou que eu, como pediatra geral, se eu tenho que triar todo mundo que a mãe fala assim, olha, tá com cheirinho aqui debaixo da axila, como é que funciona? Então, na verdade, isso é um processo fisiológico da puberdade, mas que ele também tem que acontecer a partir dos 8 na menina e a partir dos 9. Legal. Então, o que a gente tem visto muito? Não que só o odor axilar sozinho, por exemplo. Ele só tem odor axilar, não tem pelo, não tem acne, não tem aceleração do crescimento, né? Porque é um conjunto. A puberdade, ela é um fenômeno que ela acontece no corpo inteiro, é uma mudança física e psicológica. Então, assim, a gente tem que ver o todo. Só o odor axilar por si só não me chama tanto a atenção, mas ele precisa ser avaliado. Sim. Né? Às vezes, o que a gente tem visto muito atualmente, que o odor axilar tem uma relação com o ganho de peso, tá? Um ganho de peso acelerado, e também tem relação com o acesso aos disruptores, né? A exposição aos disruptores endócrinos, né? Que são os pesticidas, né? Os plásticos, assim, até a tela azul. É mesmo? Até a exposição à tela, tem trabalhos mostrando que também tem um aumento da secreção, né, pulsátil, do LH. Então, assim, essa parte de disruptores ainda estamos, assim, inicialmente, assim, mergulhando, né, nesses estudos, porque, de fato, algumas coisas têm saído como nos alertando, na verdade, né, para essas antecipações. Entendi. Então, assim, o odor axilar sozinho não é uma preocupação, mas tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Mas o odor axilar, junto com o pelo, né, pelo pubiano e, assim, ó, a aceleração do crescimento. Um outro exame que a gente pede também, inicialmente, é o raio-x de idade óssea, né, para a gente ver isso. Se esse acelerar está levando ao aumento da maturação óssea, porque isso também é um sinal clínico do fenômeno estar muito rápido. Então, é um conjunto, né? E a gente precisa avaliar como um todo mesmo, porque às vezes só um sinal sozinho, isolado, não quer dizer muita coisa, mas ele precisa ser visto. Ótimo. E aí, tá bom, foi lá com você, colheu os exames, tem mesmo puberdade precoce. O que a gente faz? Aí a gente precisa tratar. A gente precisa tratar porque, assim, o impacto negativo, vamos dizer assim, né? O impacto negativo da puberdade precoce, além dessa questão estatural, essa criança acelera o crescimento antes da hora e fecha o espaço de crescimento antes da hora, então ela acaba perdendo estatura para aquele potencial genético que ela teria. Tem um impacto psicossocial disso, né? A gente sabe que crianças com puberdade precoce não tratadas, elas têm distúrbios psicológicos, assim, graves, porque além delas não se sentirem como seus pares, né? Elas se sentem fora daquele ambiente, os interesses delas também são diferenciados e, assim, aumenta o risco de abuso sexual na infância, né? Aumenta o risco de iniciar uma vida sexual precocemente. Então, assim, tudo que envolve uma maturação, uma menina num corpo de mulher. Certo. Né? Então, isso tem um impacto muito negativo. Então, toda criança que a gente fecha o diagnóstico de puberdade precoce, a gente propõe o tratamento. E com o quê? Então, o tratamento hoje... A gente tem 3 medicações, né? A gente chama de análogos do GnRH, que eles são hormônios que são capazes de bloquear esse eixo da puberdade central,
que é o hipotálamo, a hipófise e os ovários, né, nas meninas e as gônadas, o testículo dos meninos. Então, o que eles fazem? A gente tem apresentações, 3 tipos de apresentações hoje no mercado. Uma que é a apresentação mensal, que a gente faz a aplicação a cada 28 dias. Tem a aplicação trimestral e agora, né, há uns 2 anos, foi lançado a aplicação semestral. Nossa. Então, assim, o grande desconforto, porque é uma medicação intramuscular, então, para a criança, isso é um tanto, né? É um problema. Mas que, com essa evolução, por exemplo, crianças muito jovens, que a gente sabe que vai tratar mais tempo, a gente oferece o semestral por conta de um conforto e até adesão ao tratamento também. E tem muito efeito colateral ou é uma medicação relativamente Não, é tranquila. Assim, normalmente os protocolos, eles indicam que a gente inicie com a trimestral ou com a mensal, até porque com a mensal a gente tem como fazer ajuste de dose, por exemplo, no próximo mês, caso a gente não... A gente tem um domínio melhor por conta dessa questão da flexibilidade da dose. A trimestral também tem pacientes que bloqueiam bem logo iniciando com ele. E o semestral a gente deixa justamente para esses pacientes. Assim, que a gente conseguiu o bloqueio e a gente vai bloquear muito tempo. Então, fica mais confortável. Fica mais cômodo, né? E assim, o que a gente tem de efeito colateral, né? Assim, descrito em bula, vamos dizer assim, né? Cefaleia. A primeira, assim, tem o desconforto local, então pode, dependendo da aplicação, né, a gente pode ter algum efeito local, né? Tem descrito também abscesso estéreo por conta do recipiente, que é mais uma alergia ao diluente, vamos dizer, a composição do diluente, e a aplicação em si, porque é dolorosa mesmo. De resto é tranquilo. Tranquilo. O que eu sempre oriento as mães, assim, no primeiro bloqueio, eu digo que, assim, a gente precisa, para bloquear, a gente estimula. Porque hormônio age como receptor. Então, para encaixar no receptor, ele primeiro estimula. Então, a primeira dose, eu digo que ela faz como se fosse uma tensão pré-menstrual. Então, aquilo que já estava um pouco bagunçado vai ficar um pouquinho pior. Então, a primeira dose é um pouquinho mais conturbada. E, assim, se tiver um útero também muito estimulado, pode ter, tipo, um escapezinho, entendeu? Mas, assim, a gente orienta muito bem essas mães, algumas crianças fazem, de fato, e aí, na segunda dose, já não faz mais, bloqueia bem e vai super bem. Assim. E tem essa medicação no SUS ou é só particular? Como é que não, funciona? Temos sim. A gente tem na Central de Medicação de Alto Custo, na SEMA, né, os pacientes que são elegíveis, né, pelo SUS, eles têm direito de pegar pelo SUS, sim. Todas essas medicações que bloqueiam a puberdade, elas estão dentro da classificação de medicação de alto custo, né, porque elas têm um preço mais elevado. E aí o paciente tem direito a pegar no SUS, sim. Legal. E assim, pensando na nossa realidade, existe alguma coisa característica aqui do Amazonas ou do Norte? Não sei se as crianças entram em puberdade mais cedo do que... Se existe essa epidemiologia, né? A gente tem um trabalho recente, inclusive, de uma colega aqui do Amazonas. Ela está fazendo o mestrado fora e ela fez um trabalho de idade de menarca nas escolares aqui no Amazonas. Legal. Aí, assim, ela viu o que ela conseguiu demonstrar no trabalho. Que, de fato, algumas meninas que menstruaram mais cedo, elas tinham relação com a obesidade e o sobrepeso. Que é o que você tinha falado, né? Exatamente. Entendi. Que tem uma relação direta. Inclusive, pós-pandemia, a gente tem pego muito isso. Nossa. Né? As crianças ficaram reclusas e, assim, ganharam muito peso. Verdade. E aí acabou que a gente, assim, logo pós-pandemia, a gente teve um boom de puberdade precoce. E, assim, a Itália também produziu muita coisa sobre isso, muito trabalho sobre isso, porque eles tiveram aquele primeiro impacto, aquela primeira onda e tal. Então, eles anteciparam esses trabalhos. Então, a gente ainda estava terminando a pandemia, que eles já estavam publicando, de fato, esse aumento do número de casos de puberdade precoce
E como causa o ganho de peso acelerado e o índice de massa corpórea aumentando. Então, não necessariamente o Covid, né? Sim, não o vírus. Do... Exatamente. Foi o ganho de peso durante a reclusão. Olha. Que fez com que as meninas, né, principalmente as meninas, isso é um impacto direto nas meninas. Porque a puberdade precoce nos meninos, assim, 70% a causa é mais orgânica mesmo. Nos meninos, a gente precisa investigar melhor. E aí, nos meninos, a gente tem um olhar diferenciado, principalmente para tumores de sistema nervoso central. Então é um pouquinho mais complicado. No menino, e o menino é mais, assim, em termos de frequência, nos meninos é bem menos, né? As meninas vêm mais, porque nas meninas a principal causa é idiopática. E tem essa relação com o meio ambiente, exatamente, o meio que ela vive. E aí, pensando, então, também na nossa realidade, na questão do pessoal do interior ou dos médicos, né, que não são especialistas no interior, o ideal é eles conseguem identificar, mas vão ter que encaminhar, né? Então, assim, a telemedicina tem ajudado muito a gente em relação a isso, né? A gente tem grupos de fora, assim, aqui no interior do Amazonas, a gente tem um grupo, eu acho que não sei se é Einstein, né? Que eles têm um grupo de telemedicina que atende alguns lugares no interior. Legal. Eu pego depois, porque assim, eles atendem, fazem uma triagem, mas acabam que a gente precisa prescrever, né? Entendi. Eles não conseguem prescrever. E aí o paciente precisa vir para dar entrada em toda a papelada, para medicação de alto custo. Então, mas assim, existe essa abordagem. Isso existe. Entendi. A telemedicina tem feito isso. Né? E aí esses pacientes são referendados pra gente. Bem legal. Eu queria te agradecer, foi super bacana. Eu que agradeço. Espero vê-lo em breve. E onde é que o pessoal te acha? Não vai escapar dessa pergunta. Então, eu tô lá na Clínica Pé de Moleque, quem quiser pode... E assim, eu também tenho um ambulatório no SUS, né? Também tenho um ambulatório no SUS, né? Via Cisreg. Mas estou lá na Pé de Moleque. Não é blogueira? Não. Ainda não tô nesse nicho, talvez possa evoluir. Mas vocês me encontram lá, qualquer dúvida, posso mandar meu e-mail também, se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade. Eu deixo depois no link do... Obrigada, viu, Lizy? É isso, eu que agradeço a oportunidade. Legal. E para você que ficou aqui até o final, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo consiga chegar a mais pessoas. Até a próxima. Cara, você é muito